Eu conheci a dona Irene já com seus 78 anos, mas até hoje me impressiona lembrar da reviravolta que a vida dela deu em tão pouco tempo. Quem via aquela senhorinha de coque bem feito, voz mansa e jeito devoto de viver, jamais imaginaria o que ela estava enfrentando. Morava sozinha num apartamento no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, e mantinha uma rotina simples: missa de manhã, café coado com pão de queijo, leitura do jornal impresso e os almoços que ela fazia questão de preparar para a filha, Renata, que sempre passava lá às terças e quintas. A filha cuidava das contas, resolvia as burocracias e se dizia muito preocupada com a mãe, já que, segundo ela, Irene estava ficando meio avoada, esquecendo panela no fogo e confundindo os nomes das pessoas. Mas eu, que convivia de perto, nunca vi nada disso. Irene tinha uma memória afiadíssima. Sabia os nomes dos netos das vizinhas, a placa do carro do entregador de farmácia e até os aniversários de quem morava no prédio. O que ninguém esperava era o que aconteceu numa tarde aparentemente comum. Era uma terça-feira, pouco depois das 2 da tarde, quando Irene, sem querer, ouviu do escritório uma conversa que a filha teve ao telefone na sala. Ela me contou depois, com a voz embargada, que nunca esqueceu aquele momento. Estava separando documentos antigos quando escutou a frase que virou sua vida de cabeça para baixo. "Não dá mais, doutor. A senhora Irene está se perdendo. Está na hora de internar antes que aconteça algo grave." Segundo ela, foi como levar uma facada pelas costas. Aquela filha, que ela criou sozinha depois de ficar viúva ainda jovem, agora armava para colocá-la num asilo. Não por preocupação, mas para tomar controle do que ela achava que era um resto de patrimônio de uma velhinha senil. O que Renata nunca soube, e o que viria à tona dias depois, é que Irene não era nada do que aparentava. Naquela noite, Irene não dormiu. Ficou sentada na poltrona da sala até de manhã, com o telefone sem fio no colo e a pasta de documentos abertos no chão. Ela não chorou, segundo me contou. Ficou quieta, revendo cada momento da vida com a filha, tentando entender em que ponto aquilo ali virou o plano de alguém que ela tanto amou. Irene sempre foi muito reservada. Poucos sabiam que ela era dona de imóveis espalhados por bairros nobres de BH, todos alugados em nome de uma empresa que ela mesma criou anos atrás. Ela nunca contou nem para Renata, porque dizia que queria saber quem a filha seria, sem esperar herança. Sempre bancou os estudos dela, deu carro, apartamento e ajudou até na abertura da clínica que a filha administrava com um tal Dr. Leandro, um sujeito que ela nunca gostou muito, diga-se de passagem. Na manhã seguinte àquela conversa, ouvida por acaso, Irene tomou um café preto amargo e fez a única coisa que ela sabia fazer em momentos difíceis. Pensou friamente e traçou um plano. Foi aí que começou o que ela mesma chamou de a virada do jogo. Ao invés de enfrentar Renata, ela decidiu fingir. Se ela achava que a mãe estava perdendo a lucidez, então ela daria à filha exatamente o que ela queria ver. Começou a deixar o açúcar no sal, colocava as chaves no freezer e fingia esquecer o nome do neto mais novo. Tudo com perfeição. Ela me contou que era como atuar, mas com uma dor no peito difícil de explicar. Enquanto isso, começou a preparar provas. Instalou um gravador na parte de baixo do telefone fixo e outro escondido atrás de um quadro da sala. Também começou a consultar um advogado, um conhecido antigo do falecido marido, que a ajudaria a organizar tudo sem levantar suspeita. E o mais surpreendente, ela concordou com a internação. Quando Renata sugeriu o Solar Santa Cecília, Irene apenas assentiu com a cabeça. O que a filha não sabia era que aquele asilo, comprado por Irene anos atrás como parte de uma operação de expansão do seu patrimônio, ainda estava no nome da sua holding. Ela conhecia cada andar, cada funcionário antigo e, mais importante, o atual diretor, que ainda devia favores à velha dona da empresa. No dia da internação, Irene vestiu sua melhor blusa de lã e colocou um terço antigo no bolso do casaco. Não porque precisava dele, mas porque sabia que isso reforçaria a imagem da velhinha frágil e religiosa que todos já acreditavam. Renata chegou com um semblante preocupado, quase teatral, segurando a bolsa como quem carrega um fardo. No banco de trás, a mala da mãe já estava arrumada. Irene só olhou pela janela durante o caminho, em silêncio. Quando chegaram ao Solar Santa Cecília, ela manteve a postura serena. O lugar tinha mudado bastante desde a última vez que ela esteve ali como investidora, anos atrás. Agora, parecia mais impessoal, quase frio. Mesmo assim, ela reconheceu o porteiro, Silvano, que a olhou com uma estranheza contida, como quem tenta entender por que aquela senhora distinta estava entrando ali como paciente.
Irene o cumprimentou com um leve aceno e fez questão de deixar escapar uma frase sem nexo, apenas para reforçar sua personagem. O que ninguém sabia era que ela já tinha avisado discretamente ao diretor que faria uma visita prolongada e que qualquer estranhamento seria recompensado em breve. Nos primeiros dias, Irene observou tudo, se fingia de confusa, às vezes chorava sem motivo e, em outras, perguntava onde estava o marido, falecido há quase 40 anos. O comportamento convenceu a equipe básica, mas os olhos dela não perdiam nada. Reparou no entra e sai de certos pacientes que chegavam lúcidos e, em uma semana, estavam dopados. Um deles, seu Hércio, ex-professor de matemática, confidenciou a ela, num momento de lucidez, que tinha sido deixado lá contra a vontade pelo filho mais novo, e que depois disso, todos os dias recebia um remedinho novo, que o fazia esquecer até o próprio endereço. Irene começou a anotar nomes, datas e horários. Cada conversa que ouvia era registrada. Usava um caderninho escondido na lombada de um livro antigo da biblioteca do asilo, onde fazia anotações codificadas, como nos tempos em que cuidava da contabilidade de suas empresas. O mais chocante para ela foi perceber que o nome do tal Dr. Leandro, o mesmo que trabalhava com Renata, aparecia em prontuários de outros internos, sempre como médico responsável por indicações terapêuticas, embora ele nem atuasse oficialmente ali. Aquilo confirmou suas suspeitas. Havia algo muito mais grave acontecendo. Foi na segunda semana que Irene começou a montar as peças do quebra-cabeça com mais clareza. Notou que os pacientes mais valiosos, ou seja, os que vinham de famílias com posses, eram os primeiros a serem sedados. Alguns nem chegavam a completar 15 dias lúcidos dentro da instituição. E o padrão se repetia. Diagnóstico de confusão mental acelerado, entrada de medicação nova, restrição de visitas e, pouco tempo depois, a guarda sendo transferida para filhos, sobrinhos ou até advogados indicados pelo próprio Dr. Leandro. Era um ciclo, e ela estava vendo isso com os próprios olhos. Irene decidiu que precisava reunir mais do que anotações. Precisava de gravações. Foi então que ativou o segundo gravador escondido dentro de uma caixinha de remédio que ela mesma modificou antes de ser internada. Deixava a caixinha aberta em cima da mesinha de cabeceira, sempre com o botão ligado, principalmente durante as visitas dos profissionais. E foi com isso que ela conseguiu registrar a primeira prova forte. Uma conversa entre a enfermeira-chefe e um funcionário do setor administrativo, onde falavam sobre encaixar mais um na lista do doutor, referindo-se a um idoso recém-chegado que estava reclamando muito da internação. Enquanto isso, Renata aparecia de vez em quando, com aquele olhar misto de culpa e indiferença. Levava suco, perguntava se a mãe estava tomando os remédios direitinho e sempre dizia que era para o bem dela. Irene sorria, balançava na cabeça e agradecia. Uma vez, quando Renata foi embora, ela apertou os olhos e murmurou, só para si: vai ser no seu tempo, mas você vai entender tudo. O coração dela doía, claro que doía. Aquilo não era só um plano de vingança, era também uma despedida silenciosa. Ela sabia que, ao final daquilo tudo, talvez não houvesse mais retorno nem perdão, mas continuava firme. O pior foi quando ficou sabendo, por uma cuidadora de confiança, que havia um pedido judicial tramitando para que Renata assumisse a tutela definitiva. Isso acelerou tudo. Irene pediu, discretamente, que o advogado fosse até o asilo, fingindo ser um parente distante. Ele entrou como visita comum, mas passou 3 horas com ela no Jardim dos Fundos, onde ninguém costumava ir. Entregou um celular criptografado e um pendrive, e ela passou as anotações e os áudios que tinha reunido até ali. Era hora de agir. Nos dias seguintes, Irene passou a receber olhares desconfiados. A enfermeira-chefe, que antes apenas cumpria o protocolo, agora a observava com mais atenção, como se soubesse que havia algo fora do lugar. Foi aí que Irene percebeu que seu tempo estava acabando. Ou ela agia logo, ou acabaria sendo dopada como os outros. Ela fingia esquecer onde estava, mas por dentro, cada passo era calculado. Conseguiu conversar rapidamente com Silvano, o porteiro, que sempre demonstrou simpatia por ela. Disse apenas: confia em mim, mas se algo acontecer, entrega isso para o Dr. Bernardo. E colocou um envelope no bolso do uniforme dele. Bernardo era o diretor do asilo, nomeado anos antes por ela mesma, quando ainda controlava os investimentos da CRDC, empresa. Ele não sabia que Irene estava lá como paciente. Ela queria que, quando descobrisse, fosse pelas provas, e esse momento se aproximava.
Enquanto isso, seu advogado já estava agendando uma visita oficial ao local. Dessa vez como representante legal, com documentos em mãos. Na manhã do que viria a ser o dia do confronto, Irene acordou cedo, tomou banho sozinha e colocou o mesmo casaco vinho que usou na internação. Era como um símbolo silencioso. Já tinha deixado tudo preparado, os áudios copiados, as anotações reunidas, o celular guardado dentro de uma almofada da poltrona do quarto. Quando o advogado chegou, acompanhado de um assistente e do próprio Bernardo, foi como se a temperatura do asilo mudasse. A equipe se agitou e Renata, que já estava lá, aparentemente chamada às pressas por Leandro, entrou no refeitório com um ar de autoridade, como se fosse uma tutora decidida a resolver mais um problema. Mas foi ali, diante de todos, que Irene finalmente deixou cair a máscara. Sentada na cadeira de rodas onde fingia passar os dias, ela tirou do bolso o terço que sempre carregava, apertou entre os dedos e falou com uma firmeza que silenciou a sala. Eu estou lúcida e estou aqui por vontade própria. O que vocês fizeram com os outros idosos não vão fazer comigo. A reação foi imediata, mas não como em filme. Ninguém gritou ou desmaiou. O que houve foi aquele silêncio pesado, onde todo mundo se olha sem saber o que fazer. Bernardo, o diretor, empalideceu na hora. Demorou uns segundos para entender o que estava acontecendo, até que Irene completou. Esse asilo pertence à minha empresa. Eu fundei a holding que controla a unidade e sei muito bem o que vocês andam fazendo aqui. Renata tentou interromper, dizendo que a mãe estava confusa, que precisava de ajuda, mas o advogado já havia aberto a pasta com os documentos de propriedade, os áudios gravados e os relatórios comparativos que Irene vinha fazendo sobre os medicamentos e as internações. Bernardo pegou o pendrive, olhou para a equipe em volta e pediu para todos os funcionários deixarem o refeitório, exceto Irene, Renata, Leandro e os advogados. O clima era tenso. Leandro tentou rir, como se fosse um grande mal-entendido, mas ninguém riu. Irene apenas olhava para ele com um desprezo contido, como quem olha para um rato preso na armadilha. Ela não levantou a voz em nenhum momento. Disse com calma o que precisava ser dito, apontando os nomes, os horários, as ordens assinadas por médicos que nunca pisaram no asilo. Explicou como descobriu o esquema de dopagem, os processos de interdição falsificados e como tudo era facilitado por familiares que, como a própria filha, se beneficiavam da manipulação e do abandono. O mais doloroso foi quando ela falou diretamente com Renata. Você me traiu. Eu teria deixado tudo para você. Mas agora, não fica mais nem com o meu nome. A filha ainda tentou argumentar, tentou chorar, pediu perdão, mas Irene não se comoveu. Disse que não queria mais ver a filha, que ela saísse dali como visitante e nunca mais voltasse. Foi firme, mas com a voz embargada. Bernardo, por sua vez, disse que ia levar o material diretamente à polícia e afastou Leandro imediatamente da instituição sob ameaça de denúncia formal. Irene entregou o restante dos documentos ao advogado e pediu apenas uma coisa: que nenhum outro idoso ali passasse pelo que ela passou. Naquele momento, ela já não pensava mais em justiça por si mesma, mas pelos outros que ninguém estava vendo. Naquela mesma tarde, Leandro foi escoltado para fora do asilo por 2 seguranças contratados pela própria administração. Não houve escândalo, mas os olhos dos funcionários diziam tudo. Muitos já desconfiavam de que havia algo errado, mas ninguém tinha coragem ou provas para agir. Irene ficou sentada no pátio até o fim do dia, observando o movimento silencioso do lugar onde havia se fingido de fraca por quase um mês. Foi ali que ela recebeu uma mensagem do advogado. O processo de interdição havia sido cancelado e Renata perderia os direitos sobre qualquer movimentação patrimonial ligada ao nome da mãe. A holding seria reformulada com novos gestores indicados por Irene e todo o material seria entregue ao Ministério Público no dia seguinte. Ela agradeceu com um aceno e voltou devagar para o quarto, como quem carrega um cansaço de décadas nas costas. Não dormiu bem naquela noite. Mesmo com tudo resolvido, ela sentia o peso de um rompimento que não teria volta. Era como se tivesse vencido, mas deixado um pedaço de si pelo caminho. No dia seguinte, Bernardo foi até o quarto dela com um café e um envelope. Disse que a instituição passaria por uma auditoria, que a equipe toda seria reavaliada e que ele próprio assumiria a responsabilidade por tudo o que aconteceu ali. Entregou um relatório com os primeiros passos da reformulação e pediu que Irene permanecesse por mais um tempo, não como paciente, mas como conselheira. Ela não respondeu de imediato. Pegou o café, agradeceu com um sorriso contido
e passou o resto da manhã sentada na varanda, olhando os outros idosos jogarem dominó. No final daquele dia, comunicou sua decisão. Iria continuar morando no asilo por vontade própria. Disse que não fazia mais sentido voltar para um apartamento vazio, depois de tudo que viveu. Queria ficar ali, ajudar quem não tinha mais voz e talvez encontrar algum sentido no meio do estrago. Os funcionários ficaram surpresos e alguns até emocionados. A mulher que desmascarou um esquema inteiro e perdeu a própria filha no processo, agora escolhia ficar justamente naquele lugar, entre aqueles que foram esquecidos. Ninguém entendeu muito bem, mas respeitaram. Irene era uma dessas pessoas difíceis de explicar. Ela simplesmente decidia e pronto. Com o passar das semanas, Irene começou a ganhar o respeito até dos mais céticos ali dentro. Os idosos passaram a chamá-la de Dona Irene do Conselho, meio em tom de brincadeira, meio em tom de reverência. Ela ajudava com os problemas pequenos, desde resolver confusões com a lavanderia até descobrir que uma das pacientes estava sendo privada de visitas por um neto interesseiro. Mas também começou a participar das decisões estruturais. Tinha reuniões semanais com Bernardo, acompanhava a troca de fornecedores, revisava contratos e ajudava a montar uma nova política interna de cuidado humanizado. O que era para ser uma aposentadoria tranquila virou um trabalho de tempo integral. E, curiosamente, era isso que a mantinha de pé. O tempo todo ocupado, a cabeça sempre ativa. Às vezes, à noite, eu a encontrava andando devagar pelos corredores, cumprimentando enfermeiras pelo nome e parando para conversar com os moradores que estavam acordados. Ela dizia que não gostava de dormir cedo, que o silêncio da noite era o único momento em que conseguia ouvir direito à própria consciência. E a consciência dela não estava leve. Por mais que tivesse feito o que considerava certo, ainda carregava a dor do rompimento com Renata. Não que se arrependesse, isso ela sempre deixou claro, mas o que a machucava era a lembrança do que poderia ter sido, do amor que entregou a vida inteira e que acabou sendo usado contra ela. Uma vez, num final de tarde mais frio, ela me chamou até a sala de leitura e disse quase num sussurro: "Você sabia que a Renata dormia comigo até os 9 anos? Tinha medo de trovão. Eu ficava com ela até passar." Era nessas horas que eu via o quanto ela ainda era mãe, mesmo tendo sido traída tão profundamente. Ela nunca falou mal da filha para os outros. Nunca humilhou, nem quis vingança pública. A única punição que impôs foi a exclusão do testamento e o rompimento total. O resto deixou para a vida ensinar. Às vezes, recebia cartas da Renata, que eram deixadas na recepção. Irene lia todas, mas nunca respondia. Guardava numa caixinha com fotos antigas, junto com um cartão de Dia das Mães que a filha tinha feito aos 7 anos, com papel colorido e lápis de cor. Mesmo com essa dor guardada, Irene mantinha uma postura firme diante dos outros. Nunca demonstrava tristeza em público. Se alguém perguntava da filha, ela dizia apenas: "Está cuidando da vida dela", e mudava de assunto. Mas em alguns momentos, quando achava que ninguém via, ficava parada olhando as fotos da parede do corredor principal do asilo, onde havia registros de festas antigas, visitas escolares, aniversários. Ali, ela parecia se desconectar do presente e viajar no tempo. Certa vez, notei que ela passava mais tempo do que o normal sentada no jardim. Quando me aproximei, ela me disse que gostava do som dos passarinhos ali. Eles não mentem, nem fingem, só cantam. Era o tipo de frase simples, que só ganhava peso porque vinha dela. Tudo que Irene fazia parecia carregado de significado. Mesmo os gestos mais cotidianos, como regar as plantas ou preparar uma bandeja de chá, tinham uma delicadeza que vinha de alguém que já viu muita coisa, mas ainda acreditava que dava para fazer o mundo um pouco melhor ao redor. O tempo foi passando e o Solar Santa Cecília virou outro lugar. A equipe foi renovada, a diretoria passou a investir mais em formação humana do que em aparências, e os próprios moradores passaram a se sentir mais seguros, mais escutados. Irene se tornou uma referência viva ali dentro. Não no sentido de celebridade, mas como alguém que provava, dia após dia, que idade não é sinônimo de fraqueza. Ela fazia questão de participar das assembleias, ajudava a organizar aniversários e até criou um pequeno grupo de leitura com outras senhoras que mal sabiam assinar o próprio nome, mas adoravam ouvir histórias. Aquele asilo, que antes era um depósito de idosos dopados, virou uma espécie de lar. E Irene era a parte fundamental dessa mudança. Mas mesmo com toda essa transformação, nunca pediu nada em troca. Não queria placa de homenagem,
nem sala com o nome dela, só queria respeito. E no fundo, talvez, redenção. Porque mesmo fazendo tanto pelos outros, eu sempre senti que ela ainda carregava algo que não se cura com justiça. Uma saudade, talvez, um vazio que nem a vitória preenche. Com o tempo, alguns moradores do asilo começaram a confiar em Irene mais do que nos próprios filhos. Era comum ver gente batendo a porta do quarto dela para pedir ajuda com um documento, tirar uma dúvida sobre aposentadoria ou simplesmente desabafar. E ela atendia todos com a mesma paciência. Uma vez, um senhor chamado Raimundo, que tinha dificuldade para falar depois de um AVC, entrou em prantos só por conseguir que Irene ligasse para a filha dele, de quem estava afastado havia mais de 10 anos. Irene não julgava, não pressionava, apenas escutava. Foi nesse tipo de gesto que ela encontrou algum tipo de paz. O asilo, que para muitos seria o fim da linha, se tornou para ela uma espécie de recomeço. Uma forma de continuar sendo útil, mesmo depois de tudo. Ela mesma dizia que nunca tinha sido tão ativa quanto ali dentro. E talvez fosse isso que a sustentava. Manter o cérebro ocupado, o coração aberto e a rotina com propósito. Era assim que ela seguia. Mas nem tudo eram flores. De tempos em tempos vinham dias mais pesados, dias em que ela não queria sair do quarto, não comia direito, ficava só olhando pela janela. Eram momentos em que, claramente, o passado pesava. Às vezes era uma data, o aniversário da Renata, o dia da morte do marido, ou simplesmente um sonho ruim que trazia à tona a sensação de perda. Nessas horas, ela ficava mais quieta. Não respondia de imediato, não sorria com facilidade. Eu sabia que era melhor respeitar o silêncio dela nesses momentos. Depois de 1 ou 2 dias, ela voltava ao normal. Era como uma maré que subia e depois recuava, um luto que vinha e ia, sem aviso. E embora ninguém a visse como vítima, quem a conhecia de perto sabia o quanto ela teve que engolir seco para continuar. O mais impressionante era que ela nunca culpava ninguém em voz alta. Nem a filha, nem o médico, nem os funcionários coniventes. A única coisa que ela dizia era: cada um vai colher o que plantou. Eu só me preocupo com o que ainda posso plantar. Com cerca de 1 ano de convivência, o Solar Santa Cecília estava completamente diferente. Já não era mais aquele lugar de aparência bonita por fora e podridão por dentro. Agora tinha vida, tinha barulho de risadas nos corredores, rodas de conversa no jardim e até sessões de cinema aos sábados. E Irene era parte de tudo isso, mesmo sem nunca se colocar como protagonista. Ela dizia que não gostava de aparecer, que preferia ver as coisas funcionando do que receber crédito. Mas a verdade é que sem ela, nada daquilo teria sido possível. O próprio diretor, Bernardo, passou a tratá-la como uma consultora permanente. Criaram um conselho de moradores e Irene virou a presidente informal, mesmo sem cargo oficial. Ela orientava até familiares que chegavam com dúvidas, ajudava funcionários novatos a entenderem a rotina e tinha acesso direto aos prontuários. Não por privilégio, mas porque se tornara uma referência de confiança. O que me marcava era que, apesar da idade e das dores, ela nunca demonstrava cansaço quando o assunto era ajudar os outros. Um dia, num fim de tarde qualquer, me sentei com ela na varanda e perguntei se ela se arrependia de ter ficado ali. Ela demorou para responder. Olhou para o céu, ajeitou a manta no colo e disse: eu não perdi a minha filha no dia que ela tentou me internar. Eu perdi ela bem antes, só não queria ver. Aquilo me bateu forte. Ela falou com uma serenidade tão crua que doeu mais do que se tivesse chorado. E completou: mas aqui eu encontrei gente que me chama de mãe sem nunca ter sido meu sangue. Ficamos em silêncio por alguns minutos. A luz do sol já estava baixando e dava um tom alaranjado em tudo. Irene fechou os olhos por um instante, respirou fundo e disse baixinho: talvez isso seja amor também, né? Recomeçar onde ninguém espera mais nada da gente. Aquela frase me acompanha até hoje, porque resume o que foi a escolha dela. Não viver do passado, nem da mágoa, mas fazer do lugar onde foi descartada um espaço de acolhimento. Irene não reconstruiu só um asilo, ela reconstruiu a própria história. Com o tempo, até mesmo os funcionários mais antigos começaram a se abrir com Irene. Alguns confessaram que, no passado, tiveram medo de perder o emprego se denunciassem os abusos. Outros disseram que desconfiavam das irregularidades, mas não sabiam como provar. Irene nunca julgou. Ela dizia que o sistema era feito para calar os pequenos, e que, por isso,
Era tão importante alguém com voz forte se levantar. Ela não gritava, não ameaçava, mas tinha aquele tipo de presença que fazia qualquer um prestar atenção. E talvez, justamente por isso, aos poucos, ela foi moldando o Solar Santa Cecília em algo mais do que um abrigo. Virou um espaço de dignidade. Os idosos começaram a ter voz ativa nas decisões, e algumas senhoras que antes mal falavam, agora opinavam sobre cardápio, atividades e até a decoração. Irene tinha um caderninho onde anotava cada sugestão. Nada escapava. Ela dizia que quando você escuta alguém que passou a vida inteira sendo ignorado, até o silêncio ganha outro significado. Mas por mais que tudo estivesse caminhando, havia um assunto que ninguém ousava tocar com ela. Renata. Era como um fantasma educado que rondava, mas nunca se manifestava. Todo mundo ali sabia o que tinha acontecido, mas ninguém comentava. Até que um dia, numa manhã de domingo, a recepcionista encontrou Renata na portaria. Estava com o rosto abatido, cabelo desarrumado e uma expressão entre culpa e desespero. Disse que queria ver a mãe, pedir perdão. A notícia correu rápido pelos corredores, como tudo naquele lugar. Mas quando perguntaram a Irene o que fazer, ela apenas respondeu: "Não quero que ela entre, ainda não." Não falou com raiva nem com dor. Foi uma resposta seca, contida, mas firme. Disse que não era momento. Depois, trancou-se no quarto por algumas horas. Saiu mais tarde como se nada tivesse acontecido, vestida com uma blusa azul clara que sempre usava nos aniversários. Foi ao refeitório, tomou café com as outras moradoras e ajudou a arrumar as mesas para o almoço. Era como se soubesse separar a dor da missão que havia assumido ali dentro. E essa capacidade era o que mais impressionava em Irene, a de seguir adiante mesmo quando algo dentro dela ainda sangrava. Algumas semanas depois, Renata mandou uma carta. Não veio com justificativas nem promessas. Apenas dizia que estava fazendo terapia, que tinha se afastado do Dr. Leandro, que agora respondia a processo, e que estava tentando entender por que chegou ao ponto de trair a própria mãe. Disse também que não esperava perdão, mas queria que Irene soubesse que a amava. A carta foi entregue por uma funcionária, que me disse depois que Irene demorou 2 dias para abrir. Quando finalmente leu, ficou em silêncio por quase 1 hora, sentada na poltrona do canto. Depois, guardou o envelope na caixinha onde estavam os cartões antigos, junto com a lembrança do dia, das mães. Não comentou com ninguém, nem mesmo comigo, que era uma das poucas pessoas com quem ela se abria de verdade. Mas algo mudou depois daquela carta. Irene passou a sair menos do quarto, falava menos e parecia mais pensativa. Não estava triste, mas diferente. Como se algo dentro dela tivesse sido mexido, revirado. Às vezes, a cura vem com dor também, e ela parecia entender isso melhor do que ninguém. Mesmo nesse estado mais introspectivo, Irene não abandonou suas atividades. Continuava acompanhando os casos dos outros moradores, organizava reuniões e fiscalizava a qualidade do atendimento. Mas agora fazia tudo num ritmo mais lento, quase contemplativo, como se estivesse preparando um novo ciclo, mesmo sem dizer. Uma tarde, durante uma roda de leitura, ela parou no meio de um poema e ficou olhando o jardim por alguns minutos. Depois disse: "A gente às vezes acha que perdeu tudo, mas ainda tem o próprio nome, e é por ele que a gente luta." Ninguém entendeu muito bem o que ela quis dizer, mas eu sabia. Era sobre ela mesma, sobre manter a identidade, mesmo quando tentam te apagar, sobre reconstruir dignidade com as próprias mãos. Irene não falava disso com palavras grandes. Não precisava. Era no jeito que levantava cedo, que organizava o dia, que escutava os outros. Era uma força silenciosa, firme, que só quem já sofreu muito entende de onde vem. Com o passar dos meses, ficou claro para todo mundo que Irene estava mudando por dentro. Não era uma mudança de saúde, nem de humor. Era outra coisa. Era como se ela estivesse aceitando que o ciclo que precisava viver ali estava se encerrando. Começou a entregar mais responsabilidades para outras moradoras, incentivava as mais novas a assumirem tarefas e passou a recusar convites para eventos internos, dizendo que era hora de deixar os outros brilharem. Um dia, durante uma reunião do conselho, ela pediu que anotassem em ata que não queria mais interferir nas decisões de rotina. Disse que confiava no grupo e que achava importante deixar espaço para novas lideranças. Foi um choque para muita gente. Algumas pessoas tentaram demovê-la da ideia, mas ela manteve a decisão. "Não estou indo embora, só estou recuando um pouco", disse com aquele sorriso sereno que só ela tinha. A verdade é que Irene sempre soube o valor do silêncio
e do tempo certo de sair de cena. Apesar do afastamento gradual, ela continuava sendo uma figura muito presente no cotidiano do asilo. Era comum vê-la caminhando lentamente pelo jardim, sentando-se com um ou outro morador para conversar ou lendo sozinha na biblioteca. Mas agora era diferente. Ela não parecia mais carregar aquela tensão de antes, como se estivesse sempre alerta. Era uma calma que só vinha de quem resolveu seus próprios conflitos internos. Um dia, me chamou no fim da tarde, serviu um chá de camomila e disse: "Você sabia que tem paz que só chega quando a gente desiste de ter razão?" Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Irene estava, aos poucos, fazendo as pazes com a história dela, com a filha, com o passado, com as escolhas. Ela nunca mais mencionou Renata, mas também nunca mais recusou as cartas que chegavam, de tempos em tempos. Guardava todas, até aquelas mais curtas, onde só havia um "Estou pensando em você". Ninguém sabia se ela respondia mentalmente ou em pensamento, mas alguma comunicação silenciosa acontecia. Era um tipo de reconciliação que não precisava de plateia, nem de perdão declarado. A saúde dela, curiosamente, nunca pareceu melhor. Mesmo com quase 80 anos, caminhava com firmeza, comia bem, mantinha os exames em dia e não tomava nenhuma medicação além de vitaminas. Os médicos diziam que ela era uma exceção, mas quem conhecia sua rotina sabia que o segredo estava no propósito. Irene tinha motivos para levantar todo dia. Isso fazia diferença. E mesmo com um ritmo mais tranquilo, ela ainda acompanhava de perto casos mais delicados, como o de Dona Ivone, uma idosa de 83 anos que havia sido trazida à força pelos sobrinhos, sem diagnóstico de demência e em estado de profunda tristeza. Irene percebeu logo. Sentou-se com ela, ouviu sua história e acionou o advogado que já era quase parte da casa. Em menos de 2 semanas, Dona Ivone voltou para casa com apoio legal. Irene apenas sorriu e disse: "Mais uma que não vão calar." Essa era ela, discreta, mas firme. Não precisava falar alto, nem fazer discursos. Bastava agir, como sempre fez. Num final de semana comum, o asilo recebeu a visita de uma equipe de reportagem local, interessada em contar histórias de reestruturação em instituições de longa permanência. Quando perguntaram quem havia sido a peça-chave da mudança, todos apontaram para Irene. Ela não quis dar entrevista, mas autorizou que falassem sobre o trabalho coletivo. A matéria saiu com o título: "Quando uma senhora muda o destino de um asilo inteiro." Irene leu em silêncio, num banco da varanda, com o jornal no colo. Sorriu de leve, balançou a cabeça e disse para mim, sem olhar diretamente: "A gente nunca sabe de onde vai vir a coragem. Às vezes, ela nasce da dor." E ali ficou, observando as árvores, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. Era como se, naquele momento, ela finalmente entendesse o que tudo aquilo significava. Não se tratava mais de vingança nem de justiça. Era sobre legado, sobre mostrar, mesmo que tardiamente, que ninguém é descartável, que toda a história tem valor, mesmo quando o mundo tenta apagar. Depois da reportagem, o Solar Santa Cecília começou a receber mais atenção da comunidade. Famílias passaram a visitar os parentes com mais frequência, ONGs começaram a propor atividades e oficinas, e até a prefeitura mandou representantes para conhecer o modelo de gestão participativa que Irene ajudou a implementar. Ela assistia tudo com um certo distanciamento. Não buscava reconhecimento, mas não impedia que ele viesse. Era como se soubesse que tudo aquilo era maior que ela, que a transformação não era mais dela, mas de todos. Um dia, o diretor Bernardo propôs nomear a biblioteca com o nome dela. Irene recusou. Disse que não precisava de placa, que preferia ver os livros bem cuidados e os idosos lendo em paz. O que vale não é o nome na parede, é o nome na memória das pessoas. E ela estava certa. Porque mesmo sem assinar nada, todos ali sabiam quem fez aquela mudança acontecer. Irene se tornou uma referência silenciosa, dessas que não se esquecem nunca mais. Certa tarde, uma funcionária nova, que não sabia da história dela, comentou no corredor: "Aquela senhora do cabelo preso parece uma freira aposentada, vive resolvendo tudo." Irene ouviu e riu baixinho. Levou na brincadeira, como sempre fazia. Mas depois me disse algo que nunca tinha verbalizado. É curioso como a gente vira lenda em vida quando param de ver a gente como ser humano. Aquilo me pegou de jeito. Porque mesmo com toda a admiração que ela despertava, às vezes as pessoas esqueciam que ela ainda carregava dores reais, feridas abertas. Irene tinha se tornado um símbolo de resistência,
de força, mas isso não apagava o fato de que, no fundo, era uma mãe ferida, uma mulher traída, uma idosa que teve que lutar para ser ouvida. Ela só não deixava que isso a paralisasse. Tinha aprendido a seguir em frente carregando tudo junto, as vitórias e os lutos. E isso, para mim, era o mais admirável nela. Essa capacidade de ser inteira mesmo depois de tanto ter sido quebrada. Num fim de tarde de outubro, exatamente 1 ano depois do dia em que entrou no asilo como paciente, Irene organizou um pequeno evento no pátio. Era discreto, como tudo que ela fazia. Mandou imprimir convites simples com o nome dos moradores em ordem alfabética e uma mensagem, para lembrar que ainda estamos aqui. Não era um aniversário, nem uma celebração formal. Era uma espécie de marco. Ela serviu chá, bolos feitos na cozinha do asilo, colocou uma música ambiente e convidou todos os funcionários e residentes. Durante o evento, não fez discurso. Apenas circulava de mesa em mesa, cumprimentando cada um, lembrando nomes, perguntando pelos filhos, pelos cachorros, pelos netos. Quando chegou até mim, segurou minha mão, olhou firme nos meus olhos e disse: "Se um dia eu não estiver mais aqui, continua prestando atenção nas entrelinhas. É lá que mora a verdade." Aquilo ficou na minha cabeça. Era típico dela. Dizer coisas simples, com peso de testamento. A noite terminou com todos aplaudindo de pé, sem que ninguém pedisse. Depois daquele dia, Irene começou a escrever cartas. Não, para Renata. Essas ela nunca respondeu. Mas para os próprios moradores. Pequenos bilhetes com lembranças, agradecimentos ou conselhos. Deixava embaixo das portas, às vezes sem assinar. Um dos bilhetes que vi dizia: "Você não é só mais um idoso, você é uma vida inteira cheia de capítulos." Outro, deixado na cadeira de rodas de seu Francisco, dizia apenas: "Continue ensinando o que sabe. Ninguém pode tirar isso de você." Aos poucos, aquelas mensagens viraram assunto nos corredores. Uns diziam que era ela, outros fingiam não saber. Mas todos guardavam com carinho. Aquilo virou parte da rotina, procurar pelo bilhete do dia. Irene nunca confirmou nada, apenas sorria quando alguém mostrava um papelzinho dobrado no bolso. Era o jeito dela de continuar presente, mesmo nos dias em que ficava mais quieta, como se estivesse deixando pedaços de si espalhados por todo o canto, para que a ausência nunca fosse completa. Era como plantar memória no cotidiano. Foi num domingo nublado que algo diferente aconteceu. Irene não apareceu para o café da manhã, o que já era incomum. Às 9, a cuidadora foi até o quarto e a encontrou sentada na poltrona, com um cobertor sobre as pernas, dormindo profundamente. Quando tentou acordá-la, Irene abriu os olhos devagar, sorriu e disse: "Hoje eu sonhei com meu marido." Disse que tinha sido um sonho tranquilo, cheio de silêncio, mas um silêncio bom. Passou o dia mais introspectiva que o normal. Recusou a leitura da tarde e pediu apenas uma xícara de chá de hibisco, que raramente tomava. À noite, me chamou para uma conversa rápida. Disse que estava sentindo o corpo mais cansado, mas que não era doença, era coisa de dentro. Quando perguntei se queria falar com alguém, ela balançou a cabeça e disse: "Se eu for amanhã, já deixei tudo em ordem. Mas se eu ficar, ainda tenho uns bilhetes para escrever." Me deu um abraço forte e, com a voz baixa, disse: "Obrigada por ter enxergado quem eu sou de verdade." Na segunda-feira de manhã, ela acordou, como sempre. Tomou banho, arrumou a cama, penteou o cabelo e vestiu o casaco vinho, o mesmo da internação. Sentou-se na varanda com um caderno no colo e ficou ali por quase 2 horas observando o movimento do jardim. Conversou com 1 ou 2 funcionárias, elogiou o bolo de fubá do lanche e voltou para o quarto pouco antes do almoço. Foi lá que uma das moradoras a encontrou dormindo com o caderno ainda no colo. Estava em paz, parecia sorrir, não houve sofrimento nem pressa. Era como se tivesse esperado o tempo certo. O diretor Bernardo chamou o médico, que confirmou que Irene tinha partido de forma natural. As funcionárias choraram em silêncio. Os moradores incrédulos foram se reunindo na capela do asilo. Ninguém conseguia explicar a sensação. Tristeza, claro, mas também uma gratidão imensa. Era como se uma força silenciosa tivesse saído do ambiente, deixando um calor no lugar. O caderno no colo trazia anotações soltas, reflexões, frases inacabadas, e no fim, uma única linha escrita, com a letra firme de sempre: "Ainda bem que eu não fui embora cedo demais." O enterro foi simples, como ela queria. Nada de flores caras, nada de homenagens vazias. Só os que realmente conviveram com ela estiveram lá. Renata apareceu de olhos inchados, mas manteve distância.
Não foi recebida com hostilidade, mas também não com abraços. Ela ficou em silêncio o tempo todo, segurando uma das cartas antigas que a mãe nunca respondeu. Quando o caixão foi baixado, Renata ajoelhou-se na beira da cova e disse algo que ninguém ouviu. Depois, foi embora sozinha. Alguns moradores levaram bilhetes que haviam recebido de Irene e colocaram sobre o túmulo, como se devolvessem um pedaço da presença dela à terra. Outros ficaram ali por horas, contando histórias, rindo, lembrando de frases, conselhos, até dos olhares que ela dava quando queria que alguém se comportasse. Não foi um velório triste, foi um velório cheio de vida, porque Irene não deixou só lembranças. Ela deixou atitudes, mudanças, uma nova forma de olhar para a velhice. De alguma forma, todos ali sabiam que estavam enterrando uma mulher, mas levando adiante uma ideia. Nos dias que seguiram, a ausência dela se fez presente em todos os espaços. O corredor do segundo andar parecia mais quieto. A biblioteca, mesmo com gente lendo, tinha um ar de espera. A cadeira dela na varanda ficou vazia por semanas, até que uma das moradoras, Dona Zilda, decidiu se sentar ali e começou a escrever bilhetes também. Não eram como os de Irene. Tinham outra forma, outra voz, mas carregavam o mesmo espírito. Era a prova de que o que ela plantou ali não morreu com ela. O solar Santa Cecília continuou funcionando, mas agora carregava um legado. Os novos funcionários recebiam, junto com o crachá, um resumo da história de Irene. E todo ano, na data em que ela faleceu, os moradores se reúnem no pátio, tomam chá e leem juntos os bilhetes que guardaram. Cada um lê o seu em voz alta, como uma forma de manter viva a memória da mulher que os ensinou que envelhecer não é desaparecer, é resistir com dignidade. Hoje, anos depois, quando me perguntam por que continuo trabalhando ali, no Solar Santa Cecília, eu respondo sempre a mesma coisa: por causa da Dona Irene. Não pelo que ela fez por mim, mas pelo que ela me mostrou ser possível. Eu vi com meus próprios olhos uma mulher que foi traída, descartada, desacreditada e que, mesmo assim, não se entregou. Vi alguém transformar um lugar de abandono num lar. Vi uma idosa ser estrategista, cuidadora, conselheira e guerreira. Vi ela ser mãe, mesmo depois de ter sido ferida pelo próprio sangue. Irene nunca precisou de títulos ou homenagens. Ela precisava apenas de espaço para ser quem era. E quando teve esse espaço, transformou tudo ao redor. Ensinou que dignidade não é luxo, é direito, e que justiça, quando bem feita, pode ser silenciosa, mas deixa marcas que ninguém apaga. Ainda hoje, quando passo pelo jardim e vejo alguém sentado na cadeira que era dela, parece que ela ainda está ali, observando, orientando, cuidando de tudo, mesmo sem dizer uma palavra. De todas as frases que ouvi dela, tem uma que carrego até hoje como uma espécie de bússola. Foi num dos nossos últimos cafés da tarde, quando falávamos sobre erros, acertos e recomeços. Ela disse: a vida não exige que a gente acerte sempre, só exige que a gente não desista de tentar consertar. E foi isso que ela fez. Consertou o que estava podre, lutou por quem ninguém olhava e deixou um exemplo que vai muito além do tempo que viveu ali. Irene Bastos Albuquerque não foi apenas uma senhora forte. Foi uma mulher que se recusou a aceitar o papel que o mundo tentou impor a ela. E por isso, até hoje, quando alguém entra no Solar Santa Cecília com um olhar perdido ou com medo de ser esquecido, a gente sempre oferece o mesmo conselho. Senta ali na varanda, pega um chá e escuta o que a vida ainda tem para te contar. Dona Irene faria isso, porque ela nos ensinou que, às vezes, o que parece o fim pode ser só o começo de algo muito maior.